pitaco é meu. Pitaco é meu. Teu pitaco aí no futebol. Uma corretada de leve vale a pena. Eu e Mauro Jacome. Esperar o Mauro Jacome entrar aqui para a gente já se conectar. Algumas coisas para falar hoje. Campeonato Carioca. Final do Campeonato Carioca. Jogo no SBT, hein? Quanto tempo a gente não vê um jogo no SBT? Em rede nacional, né? SBT que tem os direitos de transmissão da Copa do Nordeste, mas local, né? Então, ó, o Mauro já tá aqui. Deixa eu conectar. Essa luz tá boa? Acho que tá boa hoje, né? Eu mudei um pouco a luz aqui para ver se fica um pouco melhor. Ah, a Anaí chegando aí. Oi, Anaí, tudo bom? Olha o Mauro aí. Beleza? Maurício Jamos também tá aí. Me Maurício, todo mundo aí. ajeitando aqui. Família Saraiva toda junto. E aí, Mauro Jacome, beleza? Boa noite. Beleza, boa noite. Tranquilo. Ó, notícia boa, hein? Estamos com 97 seguidores. Falta só 3 para bater a casa dos 100, hein, Mauro? Beleza, hein? Bacana, hein? 3 semanas aí a gente vai para a terceira semana de projeto, chegando a 100 seguidores aí. Poxa, muito bacana. Bacana Ana demais. Paiva, James, Maurício. A galera tá começando a entrar aqui Pois é. na live do meu. Ó, Hoje já faz aquele esqueminha aí, pessoal. Clica no aviãozinho, encaminha para os amigos, já pede para se inscrever, para ver se a gente bate os 100 hoje, hein? Seria show de bola. é. Você tá me ouvindo, Mauro? É porque tocou Ah, meu telefone aqui. ah, beleza. Tranquilo. Mauro, e aí? Vamos esperar, né, os 10? Vamos esperar os 10 de novo para a gente começar a bater um Vamos papo? esperar os 10 de novo aí pra gente começar a falar. Amanhã a gente tem uma gravação importante, né? A gente Poxa, sensacional. Essa também a gente vai falar pro pessoal. Na hora que tiver mais gente aí, a gente passa a informação. Muito bacana. exatamente, estamos preparando aí um trabalho muito legal que vai ser disponibilizado no podcast, também em vídeo no YouTube. Vai ficar bacana. Ah, A show gente demais. pode, Muito pode bacana falar mesmo. aqui sobre o Mané Garrincha ou melhor não? Não, eu acho que pode falar sim. Manda ver aí. Fala aí, você que é o pai da criança lá, do início de tudo, dessa história do Mané Garrincha. Fala aí. Ah, tá. É que estamos preparando um podcast que nós vamos dividir em duas partes. A primeira parte contando a história do Mané Garrincha, né? Nós já temos uma reportagem, então estamos trabalhando na gravação e na edição da história do Mané Garrincha, e depois vamos ter uma entrevista com o administrador, né, o presidente da Arena BSB, o Richardo Debois. Então, amanhã a gente vai fazer a gravação com ele, depois nós vamos fazer a edição e vamos entregar um podcast, um vídeo no YouTube, primeira parte sobre a história, segunda parte com a entrevista. Depois, lá no final, a Aí, gente avisa. transcrição no blog também. Vai pro blog também essa entrevista. Vai no blog também. Exato. E aí a gente vai fazer um negócio bem, bem legal. Bacana. Deixa eu disparar aqui o compartilhamento, que eu quero chegar logo em 10 para a gente começar esse negócio. Vou mandar aqui. Mandar para o Roberto. O Roberto está sempre com a gente aqui. Deixa eu chamar ele hoje também. Vamos ver se ele aparece aí para bater um papo com a gente. Vamos disparando, vamos disparando.
Hoje a gente... Tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Tô ouvindo. Aqui pra mim tá tranquilo o som. Eu perdi o sincronismo aqui do Bluetooth. Voltou? Voltou. Pra mim tá, Ah, o som tá tranquilo. beleza. Hoje a gente vai conversar sobre a final, segundo jogo da final do Campeonato Carioca, o Fla-Flu de amanhã. Também vamos falar aí dos 3 campeonatos da Europa que estão na reta final, Espanha, Itália e Portugal. Também o brasileiro, hein, Délio? Hoje saiu a tabela do brasileiro, né? Série De B já tá com toda... a tabela montada também. Isso, né? E hoje nós temos uma efeméride. Você gosta de É mesmo? efeméride? Esse nome, eu acho esse nome sensacional. Eu nem sabia o Esse que não... era, né? Mas o nome eu já admirava. Exato. Hoje a gente, daqui a pouquinho, vamos completar os 10 aí. Embora, gente, vamos entrando. Entra aí, pessoal. Entra aí, Chegando. pessoal. Compartilha aí, pessoal. Ó, 5 minutos já e nada de. Chegamos em 8. Vamos ver se chega a marca dos 10 aí hoje pra gente bater um papo. Ô, Mauro, você lembra a última vez que você viu um jogo no SBT, não? Não, eu me lembro da final da Copa da João Avelange, que não foi pelo SBT, mas o Vasco tinha o símbolo do É SBT. verdade. É Foi verdade. a última vez que eu vi algo do SBT relativo a futebol. Teve uma época, não me lembro, acho que foi antes disso, foi lá pelos anos 90, eu acho, que o SBT chegou a montar uma equipe com aquele médico, o Osmar de Oliveira. Ele era o narrador, tinha acho que também o Luiz Alfredo também era narrador, o Osmar Oliveira, tinha mais uma outra pessoa, mas foi uma coisa assim rápida. Foi uma coisa que não... O SBT chegou a transmitir alguns jogos no final da década de 90. Ele passava alguns amistosos, inclusive passou amistoso do Flamengo. E agora, recentemente, ele comprou os direitos da Copa do Nordeste, né? As afiliadas do SBT lá no Nordeste que transmitem a Copa do transmissão. Nordeste agora. Isso, exatamente. Ó, chegamos em 10, hein, Maurão? Isso, o Guga, o Pela Fé com Razão, Calebiana, o Pedro Santiago, o Luiz Carlos, o Dúlio, o Faz Cara de Paisagem. Tá todo mundo aí. Boa noite pra galera que tá mandando aqui. Vamos começar? Vamos pitacar, tá? Passou da hora. Hoje a gente demorou um pouquinho mais para chegar nos 10, mas já chegamos. Vamos lá. Vamos começar pelos europeus? Posso matar logo pela efeméride, uma coisa rápida? Ah, vai aí, manda ver. Isso. Hoje a gente tem 90 anos do primeiro gol da seleção brasileira em Copas do Mundo. Olha aí, Foi na estreia do Brasil, na Copa de 1930. O Brasil perdeu por 2-1 para a Iugoslávia, mas o Brasil, naquele dia, marcou o seu primeiro gol em Copa do Mundo, marcado pelo Preguinho. Preguinho, que foi uma grande referência do esporte nacional e, mais especificamente, do Fluminense, né? João Coelho Neto, o Preguinho, o famoso Preguinho, ele era um baita atleta, participou de várias modalidades esportivas, e ele fez o primeiro gol da seleção brasileira em Copas do Mundo. Então hoje comemora-se 90 anos do primeiro gol da seleção que conquistou mais Copas do Mundo. Então essa era Olha a aí. Não, sensacional. Só pelo nome efeméride já valia a informação. A informação em si, muito bacana mesmo. Essa aí, você foi buscar no fundo do baú, essa aí, irmão. Essa é no fundo do baú.
Ó, um abraço pro Dúlio, o Vamos Dúlio lá. perguntando se tem fofoca hoje aqui no Pitaco. Deve estar se referindo ao Jorge Jesus, né? Que o assunto pegou fogo hoje. Abre o Jogo entrou aí É, também. Um abraço, pessoal do Abre o Jogo. É isso aí. Mauro, vamos começar dando uma rodada lá pelos campeonatos europeus que já estão chegando nos vamos. finais aí. Vamos lá. Vamos começar pelo italiano. O italiano é o que falta mais jogos. Manda bala. Ainda tem 6 partidas a serem jogadas lá no italiano. Hoje teve jogo. Jogo da Atalanta enfiou uma sacolada de 6 no Brescia. Era o último jogo da rodada. Não, na verdade não, é o primeiro jogo da rodada. Primeiro Isso, jogo é o da primeiro jogo da rodada. rodada. Então, com essa vitória, o Atalanta acabou pulando para a segunda colocação, mas com um jogo a mais por enquanto, né? A Juve está disparada na frente com 76 pontos. Aí a Atalanta, com essa vitória de hoje, foi para 70. Na terceira e quarta colocações, Inter e Lazio com 68 pontos. Em quinto, Roma. Em sexto, Napoli. O Milan, de novo, fora aí da zona de classificação para as competições europeias. O Milan numa fase dos últimos 10 anos aí que, meu Deus do céu, Pois impressionante. é. A Juventus, nesta rodada, né, que já começou, enfrenta fora de casa amanhã o Sassuolo. A Lazio enfrenta fora de casa a Udinese e a Inter de Milão enfrenta também fora de casa o Spal. Então, os 3 times que estão nas 3 primeiras colocações, nas 4 primeiras colocações, né? A Atalanta já jogou, foi o único que jogou em casa. Todos os outros 3 vão jogar fora de casa. Lembrando que o Sassuolo, na última rodada, aprontou ir para cima da Lazio. Pois é, a Lazio, depois dessa paralisação por causa da pandemia, a Lazio voltou mal, né? Acho que, se não me engano, foi uma série de 3 derrotas na sequência. Ela que estava mais colada lá na Juve, acabou perdendo fôlego aí, caiu para a 4ª posição. Ô Mauro, você tem ideia de quem é o artilheiro lá da Série A, campeonato italiano? Não? Quem é o artilheiro da Série A do Campeonato Italiano? Olha, eu sei quem é. Tá? E não é o Não é o Cristiano Ronaldo, hein? Pois é, rapaz. Não é o Cristiano Ronaldo. Quando eu Oi? fui pegar essa informação, eu já estava anotando aqui CR7, lá, que era o líder da artilharia, mas não é. Não é. O Immobile tem um gol a mais, está com 29 gols. Isso. E o CR7 com 28. Mas eu acho que o CR7 ainda passa, viu? E o Lukaku está na 3ª colocação. Né? Lukaku que este ano se transferiu para a Inter de Milão e ele tem 20 gols, 8 a menos do que o Cristiano Ronaldo, 9 a menos do que o Immobile. Bacana. Ó, a Adriana entrou. Adriana, abração, beijão. Flávia também acabou de chegar aí. E o pessoal do Abre o Jogo perguntando se a gente acha que a Inter ainda consegue vencer a Série A Team. Esse ano eu acho que não. Esse ano, assim, na verdade, esse ano foi muito confuso, né? Por causa de todas as paralisações que a gente teve e tal. Mas a Juve, ela consegue, mesmo quando inicia o campeonato com um pouco de tropeço, como foi nessa temporada, o Napoli chegou a estar ali na liderança, a Lazio encostou na Juve, mas o elenco da Juve é muito forte, né, Mauro? Acaba que no final faz a diferença. Eu acho que a Juve esse ano leva de novo, mas a Inter está montando um time bacana, viu? A Inter está com, como você disse, o Lukaku foi contratado para essa temporada, já está rendendo o que era esperado. Então, assim, a Inter aparentemente está tentando se reforçar para ver se volta a vencer, né, Mauro? Isso, e tem um jogador que ainda não está atuando, repetindo as atuações que teve pelo Racing da Argentina, que é o Lautaro Martínez, né? Lautaro Martínez, que ainda não é aquele Lautaro que jogou o Lautaro do Racing da Argentina. Né? Só respondendo uma pergunta que eu acho que foi pela fé e com a razão, ele perguntou quantos gols o Brasil já marcou em Copa do Mundo. Foram 229 gols em Copa do Mundo até agora, contra
113 que tomou. Olha aí, 200. Ah, saldo bom, hein? Belo saldo Saldo aí da bom. seleção brasileira. É. Muito. Então é isso. Vamos palpitar, né, Mauro? O nosso papel é palpitar. Campeão italiano para você. Pitacar é fácil. Ah, mas não tem nem dúvida. E A artilheiro? Juve E artilheiro? vai conquistar o seu, se eu não me engano, é o 8º título consecutivo também, não é isso? É uma série de 8 títulos na sequência. Isso, a mesma coisa do Bayern, não é? Impressionante, né? A Juventus, acho que ela segue o mesmo, a O mesma Lyon sequência. O Lyon teve uma fase assim na França também, né? Foram Na 7, época né? O Lyon conquistou 7 títulos Isso, consecutivos exatamente. na Na época do época do Juninho Juninho, inclusive. Pernambucano. Isso. Exatamente. Tá, então um palpite mais difícil. Quem vai ser o artilheiro? Ah, não. Também acho que vai ser Cristiano Ronaldo. Acho que ele engrena aí no final. Ó, as más línguas dizem que a arbitragem ainda vai marcar uns 7 pênaltis para ele bater até o final do Ah, campeonato. E aí ele passa. exatamente. É. Vamos pro espanhol, então, que já tá. O espanhol tá bem mais. Espanhol tá mais fácil, né, velho? O espanhol faltam 2 jogos só. O Real é líder hoje com 83 pontos. O Barça vem 4 pontos atrás, 79. O Atlético de Madrid, para mim, uma decepção essa temporada, 66 pontos. Ele se distanciou da briga aí muito rápido pelo título. O Sevilha está colado no Atlético de Madrid também com 66, depois Villarreal, Getafe, e aí vem uma galera. Faltando 2 jogos, 4 pontos de diferença, já deu, né, Mauro? Ah, difícil. Difícil. Principalmente que o Real Madrid, agora, o Real Madrid está jogando com extrema cautela, né? Ontem, inclusive, o Real Madrid enfrentou o Granada, né, se eu não me engano. Isso, exatamente. Abriu 2-0, jogando com uma tranquilidade. O Granada foi para cima, diminuiu, quase empatou. O Sérgio Ramos tirou uma bola em cima da linha. E aí o Real Madrid já está naquela fase assim de pisando em ovos. 1-0 aqui, 2-1 ali, e marca e depois recua, começa a jogar em contra-ataque, mas muita segurança. E o Barcelona não consegue repetir, né, as mesmas atuações de antes da pandemia, né? Tanto é que o Real Madrid vem de uma sequência muito grande de vitórias, o Barcelona tropeçou, perdeu a liderança. Dificilmente o Real Madrid vai deixar escapar essa vantagem que ele tem. O Real Madrid, que tem o próximo jogo, enfrenta em casa o irregular Villarreal, né, e depois sai para pegar o Leganés, que está na zona de rebaixamento, né? O Villarreal, apesar de estar na 5ª colocação, mas é aquele time que vem, ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde. E o Barcelona, só para complementar, né, o Barcelona vai jogar em casa contra o Osasuna, deve ganhar também, e depois pega fora de casa o Alavés. Quer dizer, o Barcelona também tem 2 jogos, tem jogos até mais fáceis do que o Real Madrid, mas a vantagem de 4 pontos já é uma gordurinha interessante aí para... Pode perder um jogo, né, inclusive. Eu também acho. Acho que aí já foi. Exato. Aliás, o Real Madrid, apesar de ter ganhado 3 Champions na sequência, ter chegado à 12ª conquista, né, da Champions, mas nos últimos anos, para ganhar o Campeonato Espanhol tá difícil, viu? O Barcelona está comandando lá na última década em relação ao Campeonato Espanhol, então era um negócio que estava bem entalado, assim, principalmente para o Zidane, né, que ganhou quase tudo lá na Espanha, mas não conseguia ganhar o Campeonato Espanhol porque o Barcelona realmente, dentro de casa, estava comandando. Mas esse ano já era, 2 jogos só, 4 pontos de diferença para um time do tamanho do Real Madrid. É como você disse, agora é jogar só para garantir o título. Não tem que se arriscar, não tem que fazer nada, é só garantir o título e pronto. Inclusive, fazer as curvas com segurança. Exatamente.
Antes da gente entrar aqui ao vivo, eu estava dando uma navegada aqui nas redes sociais. O Real Madrid soltou no final do dia um comunicado oficial nas suas mídias sociais, pedindo para que, caso haja a confirmação do título, né, que não vai ter reunião da torcida na praça lá em Madrid, que é tradicional, por causa de toda a situação que está acontecendo, né? Então, Real Madrid já pedindo para o torcedor ficar em casa e comemorar dentro de casa mesmo, mas lá já foi. A vaca já deitou faz tempo. E na artilharia, esse artilheiro aqui, você vai saber quem é. Campeonato Espanhol. Campeonato Espanhol? É o Messi, né? Esse é o Messi, tá com 20... Esse é o Messi, tá com 22 gols. E na segunda posição, o Benzema com 19. O Benzema, eu vou te falar, o pessoal fala mal dele, fala mal, mas o cara não para de fazer gols. Impressionante. Nunca critiquei. Hashtag nunca critiquei o Benzema. Você estava falando aí a questão do Barcelona e do Real Madrid nos últimos 11 campeonatos, né? O Barcelona ganhou 2-4, 6-8. O Real Madrid 2, o Atlético de Madrid 1. Né? É impressionante, é impressionante. E o Messi confirmando a artilharia, ele é tetra, né? Os 4 últimos. Rapaz, é um negócio impressionante. Olha, o pessoal... E dos 11 últimos, né? Considerando esse como 12, ele vai ser artilheiro de 7. Caramba, é impressionante como esse cara faz gols. Considerando esse campeonato já, ele artilheiro 10, os 12 últimos ele foi artilheiro de 7, Cristiano Ronaldo de 3, Luís Soares e Diego Forlán, cada uma conquista de artilharia. O pessoal do Abre o Jogo informando aí que eles vão fazer a transmissão do jogo real e vídeo real, hein? E perguntando aí se a gente acha que o Real ganha do Vídeo Real. Eu acho que sim, acho que acaba nessa rodada. Eu acho que vai ganhar, vai ganhar. Acho que acaba nessa rodada e já era. Um abraço pro Barcelona. Porque o Real Madrid, mesmo ele jogando, fazendo esse jogo fora de casa, ele pode empatar, né? Pode até jogar exatamente. pelo empate. O empate não é mau resultado pro Real Madrid, então... Aliás, ele vai jogar em casa, né? No Santiago Bernabéu. Vai jogar em casa. Não é fora de casa, não. Tinha falado errado. É na última rodada que o Real Madrid vai sair para pegar o Leganés. Mas ele pega o Villarreal em casa, um empate aí não é mau resultado para ele. Eu acho que morre agora. Então, a vaca já foi pro brejo no campeonato italiano. O Juve vai ser campeão. O Mauro já garantiu. O Real, nós dois garantimos que já vai bater também o Campeonato Espanhol. Vamos falar do Campeonato Português, que faltam 2 jogos também, Mauro. Campeonato Português, faltam 2 partidas. O Porto tem 76 pontos. O Benfica, que jogou hoje, tem um jogo a mais, né? Jogou hoje, foi a 71, então são 5 pontos de vantagem para o Porto. E aí, em terceiro, tem o Sporting. Em quarto, Braga, quinto, Famalicão e o sexto em diante, eu confesso que eu não anotei, porque é isso. Eu tenho aqui, mas também não interessa. Não. Mas o Benfica, hoje, eu assisti o jogo do Benfica contra o Vitória de Guimarães, o Benfica teve uma certa dificuldade, apesar de ter vencido por 2-0, o Vitória teve um gol anulado quando estava 1-0 só, né? Mas foi bem anulado, estava realmente impedido, mas o Benfica teve muita dificuldade para ganhar esse jogo. O Benfica não vem conseguindo jogar bem, por isso que ele tem desesperado atrás do Jorge Jesus para ver se consegue fazer um planejamento um pouco diferente, mas o Benfica que teve o campeonato na mão, né? Porque o próprio Porto deixou o Benfica, tropeçou, mas aí o Benfica não aceitou, o Porto tomou a frente, o Porto agora joga por um empate nos 2 jogos que lhe restam, né? O Porto pega, aliás, são 3 jogos que o Porto tem, né? O próximo jogo é contra o Sport, não é muito fácil. Aliás, o jogo é amanhã, 5h30,
Porto e Sport. Depois o Porto pega em casa o Moreirense e depois o Porto sai para pegar o Braga, outro jogo difícil. Quer dizer, o Porto tem dois jogos difíceis, mas ele pega o Moreirense em casa, né? Então, assim, e desses 3 jogos, basta um pontinho, né? Já era. Vaca foi pro brejo E de repente, Odélio, do jeito que o Benfica tá, o Porto pode até parar. Exatamente. Nem precisa jogar esses 3 jogos, porque pode ter certeza que o Benfica vai se enrolar, aí ele tem com quem o Benfica joga, com Aves fora de casa, e depois ele pega o clássico de Lisboa, o Sport em casa. Então, o Benfica vai perder o campeonato, o Porto nem precisa ganhar. Também acho. Aí a gente... Na verdade, os campeonatos europeus que voltaram, eles deram uma acelerada, né, Mauro? Os times estão jogando praticamente de 3 em 3 dias na sequência para matar logo essa temporada, para eles terem uma folga maior, né? Para a volta da temporada do ano que vem. Então, os jogos foram meio que se atropelando um em cima do outro. Quem teve fôlego para manter a liderança, manter o ritmo, conseguiu. Foi o caso da Juve. Quem voltou meio calambiano, acabou perdendo aí, o Barça perdeu a liderança, o Porto acabou abrindo aí pro Benfica, então acaba que os 3 campeonatos que a gente acaba de passar aí estão meio que definidos, né? Finalzinho de temporada já todo mundo meio que sabendo quem é que vai ganhar o quê nesse final de temporada. Lembrando que depois que terminarem Depois não, né? Logo ali, em agosto, a gente já tem a Champions, né, que volta, e aí os times que estão no gás aí, Juve, Atalanta, Real, Barça, pessoal já vai engatar a Champions aí. E essa Champions vai ser muito bacana, esse negócio de jogar todo mundo num lugar só, vai ser interessante. Uma pena não ter torcida, né, mas... É verdade. Última informação, Délio, antes da gente pegar o jogo de amanhã, com relação ao Campeonato Brasileiro, né, que a CBF definiu as datas, né, o campeonato começa de 8 a 10 de agosto, né, 8, 9 e 10, é um sábado, domingo e uma segunda, é a primeira rodada, Flamengo e Atlético Mineiro, Botafogo e Bahia, Palmeiras e Vasco, Santos e Bragantino, Corinthians e Atlético Goianiense, Grêmio e Fluminense, Sport Ceará, Curitiba Internacional, Fortaleza e Atlético Paranaense, né? E Goiás e São Paulo. E a última rodada, 24 de fevereiro, teremos a última rodada do Campeonato Brasileiro. Então, e os jogos serão praticamente domingo e quarta, né? Aliás, fim de semana, meio de semana, fim de semana, meio de semana, fim de semana, meio de semana, vai ser uma puxada grande do Campeonato Brasileiro da Série A. A Série B também já teve, né, Délio? Já, a Série B também já teve a tabela divulgada ontem. Eu não vou me lembrar de cabeça aqui os jogos, mas eu cheguei a ver essa informação, já está com a tabela a primeira rodada divulgada. O Cruzeiro estreia na Série B jogando em casa. Contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Exatamente, esse era o único jogo que eu me lembrava assim, de cabeça. O Cruzeiro que chama atenção, né, Mauro, na verdade, porque é a primeira vez que ele vai disputar a Série B, né, do Campeonato Brasileiro, e numa crise financeira, meu Deus do céu, inimaginável que o Cruzeiro poderia chegar nessa situação, mas refletindo em campo o que foi feito fora dele, né? E, Mauro, rapidinho, você falou aí que dia 24 é a última rodada do Brasileirão, né, da Série A. Isso se não acontecer nada no caminho, né? Porque agora, nesse final de semana, a gente estava preparando, a gente divulga sempre no nosso Instagram os resultados do final de semana, e um dos jogos que estava na lista para a gente soltar era o Campeonato Catarinense, que era o clássico, Avaí e Chapecoense. E aí, os jogadores da Chapecoense realizaram um protocolo de segurança lá médica, e foi detectado que alguns jogadores estavam com o vírus, e aí suspenderam a rodada, suspenderam o campeonato, na verdade, o campeonato está paralisado. Então, a gente corre esse risco durante o Campeonato Brasileiro também, né?
A gente não sabe muito bem como é que a CBF vai agir se acontecer um caso desse durante o Campeonato Brasileiro. Se antes das partidas algum clube indicar que tem jogadores que estão com o vírus, e aí? O que a CBF vai fazer? Vai cancelar a rodada toda? Vai cancelar só aquele jogo e pendurar lá para frente? Então, se tudo correr bem, dia 24 de fevereiro acaba o Brasileirão. Exatamente. A Série A começa 7 de agosto e termina 30 de janeiro. Quase um mês antes da Série A, hein? Vai ser mais corrido. Mas a vantagem da Série A é que você pode fazer realmente jogos meio de semana, fim de semana, meio de semana e fim de semana, porque não tem ninguém disputando outro torneio, né? Por exemplo, torneio da Série B. Você tem Copa do Brasil, mas você não tem, por exemplo, Sul-Americana nem Libertadores. Então, nessas datas, você pode aproveitar jogo da Série B, né? Você só precisa reservar a Série B as datas de Copa do Brasil. Aliás, esse negócio de datas, a final da Libertadores está programada para um final de semana que tem rodada do Brasileirão. Então, vai ser aí com mais ou menos o que aconteceu na última temporada, né? Em 2019 acabou que a final da Libertadores estava tendo rodada do Brasileirão no mesmo final de semana. O Roberto entrou aqui mandando um abraço, elogiando aqui a camisa que eu tô, que é da Argentina. Essa camisa aqui é a que a Argentina disputou a Copa aqui no Brasil, é a camisa número 2. Perguntando se o JJ realmente vai embora, né? Que é o Jorge Jesus. Vamos começar a falar então do Campeonato Carioca, Mauro? Vambora. Vamos lá. Eu te fiz Temos a pergunta. Aí meia hora para falar. Isso aí. SBT vai transmitir, depois de muito tempo fora do futebol, o SBT do futebol em cadeia nacional, né? Porque ele tem os direitos de transmissão, as suas afiliadas transmitem a Copa do Nordeste. Mas em cadeia nacional fazia muito tempo que o SBT não entrava no futebol. E o jogo mudou de horário, né? Que costumava ser sempre às 21h30, vai ser às 21 horas, né? Foi uma alteração de horário. Então, quem está querendo assistir aí pela TV aberta, o jogo não é 9h30. Se chegar às 9h30, já vai estar no final do primeiro tempo. Então, é às 9 da noite. O Flamengo vai passar também no canal dele, oficial, com imagens também, mas vai ter TV aberta, então o pessoal vai todo para a TV aberta praticamente. Sobre a transmissão, quem vai narrar é o Theo José. Ele foi cedido pela Fox Sports. Theo José que já trabalhou no SBT, se não me engano, né? Não, ele trabalhava na Bandeirante. É verdade. Ele narrava Fórmula Indy. É verdade. Ele começou narrando Fórmula Indy. Os comentaristas também já estão definidos, viu, Mauro? Carlos Alberto e Atirson. A informação Carlos Alberto, ex-jogador? Exatamente, camisa 10, que passou por Fluminense, Corinthians, Vasco, jogou em vários times do Brasil, né? Jogou no Porto, né? No Porto. Ele foi campeão mundial pelo Porto. Que hoje é da Fox, se não me engano, ele ainda está nos quadros da Fox Sports. Então, Carlos Alberto e Atirson, acho que eles meio que escolheram uma personalidade com ligação, né, com cada time. O Carlos Alberto com o Fluminense, o Atirson, ex-lateral do Flamengo. E então, a informação do portal UOL é que o SBT estava tentando que Rivelino e Zico participassem do intervalo da partida. Então, pode ser também aí que esses dois apareçam durante a transmissão. Ainda sobre a transmissão, o SBT não está gastando dinheiro com essa transmissão. O SBT, na verdade, ele só está disponibilizando a cadeia, né, para o Flamengo fazer a transmissão. E vão vender cotas de patrocínio e vai dividir meia a meia aí, entre Flamengo e SBT. O que conseguir vender de cotas de patrocínio vai ser dividido meia a meia entre os dois. O SBT não está pagando nada, só está disponibilizando a sua infraestrutura para a partida. Eu achei que acabou sendo uma saída bacana, jogar para a TV aberta.
Os canais oficiais conseguiram audiências aí, o Fluminense bateu o recorde um atrás do outro, né, com as 2 partidas realizadas, mas ainda é um acesso muito limitado no Brasil. Não é todo mundo que tem internet para poder acessar e ter condição de assistir o jogo, né? Se for pelo celular, plano de dados consome muito. Se for em casa, nem todo mundo tem uma banda larga que consegue manter a conexão numa qualidade boa. Então, acho que ir para a TV aberta acabou sendo uma boa opção. Vamos ver como é que vai ser, se não vai ter nenhum Jequiti lá jogado no meio de uma hora para outra. Ô, Na Débora, hora do gol. mandar um abraço pro nosso amigo Expedito Moreira, tá? Mandando um Grande alô Expedito. aqui pra gente. Aí, Expedito. Força, garoto. Expedito, grande personagem do futebol aqui do GDF e em torno. E aí, Mauro, vamos falar de campo, então, um pouquinho? Vamos falar de campo, dando uma informação que o zagueiro Nino está recuperado, volta, sai Digão, né? E o Nino volta a ocupar, apesar de todos os temores da torcida do Fluminense, até que o Digão foi bem no jogo de domingo, mas por mais segurança é melhor que volte o Nino mesmo. E do outro lado, o Bruno Henrique volta e o Rafinha é dúvida, tá? O Rafinha vai fazer, eu li hoje no final do dia, o Flamengo soltou falando que o Rafinha vai ter que passar por testes amanhã antes da partida para saber se vai para o jogo. Então a dúvida é o Rafinha e a certeza é a volta do Bruno Henrique. Bom, Jorge Jesus, né, que você tem uma pergunta aqui. O Roberto está perguntando aí se ele fica. Pois é, rapaz, o Jorge Jesus parece que vai mesmo. Tem um setorista do Flamengo que, inclusive, tem até que citar o nome dele, é o Giuliano Cossenza. Ele é setorista do Flamengo e ele soltou a escalação do Flamengo na última partida com aquelas 4 alterações bem antes da partida e foi o único setorista que levantou essa possibilidade. E ele acertou na mosca. Ele jogou nas redes sociais dele falando, o Flamengo deve vir com alteração e é muito provável que seja essa a escalação inicial. E ele acertou os 11 que entraram em campo. Então, um cara bem informado. E a informação dele hoje, no final do dia, era por volta de umas 7h30 da noite, mais ou menos, Mauro, é que a pergunta não é se o Jorge Jesus vai para o Benfica, não, é quando. Que ele já está decidido, que as conversas que ele tem com as pessoas do entorno dele já que é certo que ele volta para Portugal e que só não sabem ainda quando é que ele volta. Se ele volta logo depois da finalização do Carioca ou se ele vai ficar um pouco mais no Brasil até se ajeitar mais as coisas para a diretoria do Flamengo, mas segundo o setorista Giuliano Cossenza, o JJ está fazendo amanhã a sua última partida pelo Flamengo e depois vai voltar para Portugal, para a terrinha dele lá. Tem um canal português que é o Sport TV, não é o daqui do Brasil, é o Sport TV, que afirma que o Jorge Jesus, no sábado, ele estará fechando com o Benfica. Parece que não tem muito volta mesmo, não. Até a semana passada era muita especulação ainda. Os canais os meios os veículos de comunicação de Portugal, desde o início, garantindo que ele voltaria para o Benfica, mas era muita especulação, não tinha nada muito certo. Pelo menos a imprensa aqui no Brasil não conseguia nenhuma informação assim com fonte confiável, né? Até que antes da partida, da primeira partida, né, da final do Carioca, o Mauro César Pereira, que é da ESPN, acabou soltando uma nota, soltou até um vídeo também no YouTube, falando que as coisas estavam encaminhando e que a possibilidade tinha ficado bem grande do Jorge Jesus voltar. A partir dessa informação,
vários setoristas começaram a trazer mais informações, e aí hoje o negócio esquentou mesmo, parece que não tem mais ninguém da imprensa esportiva no Brasil dando a informação contrária. Então está meio que todo mundo já considerando que realmente está fechado. Vamos ver o que a direção do Flamengo vai fazer, né, Mauro? Porque vai ser complicado dar um tiro certeiro desse de novo, hein? Acho muito difícil que a direção do Flamengo consiga dar outro tiro certeiro como foi com o Jorge Jesus. O que você acha? Abelão. Rapaz. É o que eu estava perguntando agora, quem virá? O Abelão. O Abelão está aí. Tem o Celso Roth, né? O Celso Roth está sem emprego, velho. Mas ele não pode nem dar essas ideias. Não pode dar essas ideias. O Celso Roth tem? Não sei, rapaz, do Celso Roth, o que aconteceu com ele. Nunca mais eu vi ele jogando aí. Também faz muito tempo. Também faz muito tempo. Também faz muito tempo que eu não vejo notícias. O Dúlio está perguntando aí se o... Agora, assim, depois, com a saída de um técnico que conseguiu conquistar tantos títulos em tão pouco tempo e que adotou uma forma de jogar diferente do que se vinha praticando dentro do país, é difícil você conseguir achar um substituto. Você vai ter que dar uma repensada na forma de jogar, você vai ter que dar uma repensada no elenco, né? Porque, segundo as informações, não tem só a questão do Jorge Jesus, tem a questão também do Gerson e do Bruno Henrique, né? Que, segundo a imprensa portuguesa, é um pacote, né? Seria Jorge Jesus, Bruno Henrique e Gerson. Exatamente. Assim, eu acho que né? Eu acho que é muito provável, confirmando a saída, é muito provável que o Jorge Jesus indique algum jogador do Flamengo para ir com ele, né? Para levar para o Benfica. A questão é se o Benfica vai ter caixa para fazer essas contratações. O Benfica não está numa situação financeira tão folgada assim. A última contratação foi o Pedrinho, né, que jogava no Corinthians. Convenhamos, não é um nome tão disputado assim no mercado. E a promessa, pelo menos é que é noticiado pela imprensa portuguesa, a promessa do presidente, que é amigo pessoal do Jorge Jesus, é que o Jorge Jesus indo, ele faria investimento. Então, assim, é muito provável que cheguem propostas também, como você disse, os nomes levantados aí, Bruno Henrique e Gerson. Eu também já vi em algum site de notícia, não vou me lembrar qual aqui, o Léo Pereira também, zagueiro. Então, assim, é muito provável que alguns jogadores recebam propostas para sair. Sobre o substituto, na minha opinião, se a direção do Flamengo tentar fazer essa substituição com o nome do mercado nacional, ele não vai conseguir manter o nível. Nem perto, eu acho. Eu não vejo nenhum técnico hoje no Brasil com a mesma ideia de jogo que o Jorge Jesus conseguiu implementar no Flamengo. Teria que apelar para um nome estrangeiro. O que vem mais à mente é o Sampaoli, que fez um trabalho sensacional no Santos, mas já está empregado. Não vai sair do Galo agora, ainda mais depois do Galo ter gastado uma grana fazendo um monte de contratações, todas a pedido do Sampaoli. Então, como eu disse, a direção do Flamengo, eu acho que ela vai ter que ser muito criativa para dar outros tiros certeiros. Não sei nem se vai conseguir, não sei nem se vai ser o caso de conseguir acertar no alvo como acertou com o Jorge Jesus. Exato. Vamos falar do jogo de amanhã? Vamos falar. Dá uma passadinha, Mauro, então, rapidinho. Dá uma passadinha rapidinho do que você achou. A gente tem uns 15 minutinhos ainda para bater o papo aqui. Dá uma passada rapidinho do que você achou da primeira partida e o que você espera da partida de amanhã. Bom, me surpreendeu a atuação do Fluminense. Aliás, as duas atuações do Fluminense ante o Flamengo
Foram duas atuações que me surpreenderam, afinal de contas, há uma diferença técnica muito grande, há uma diferença tática muito grande, há uma diferença física muito grande. A gente percebe isso no metade do segundo tempo, que o time do Fluminense cai muito de produção, o time cansa demais, até porque o Fluminense tem 30 dias a menos de treinamento. Mas me surpreendeu, Délio, principalmente por questões do Odair Helmas, né? Porque o Odair Helmas é um técnico que vem sendo criticado no Fluminense. Não tanto pela armação do time no começo de jogo, mas principalmente por conta das substituições, que ele consegue, muitas das vezes, estragar o padrão de jogo do Fluminense, né? E a gente viu, naquela final da Taça Rio, o Fluminense fazendo um primeiro tempo muito bom, um primeiro tempo muito, taticamente, muito, como é que se pode dizer assim, muito dedicado na parte tática, né? E nesse último jogo o Fluminense não fez um bom primeiro tempo, mas em compensação fez um segundo tempo muito bom. Inclusive tendo boas oportunidades até de virar o jogo, mas aí uma escapada do jogador de qualidade como é o Gabriel Barbosa, né? Ele arrancou, ganhou do Egídio, talvez o Egídio tenha ficado preocupado por conta daquela expulsão que ele teve contra o Volta Redonda. Foi uma jogada igualzinha a essa, só que naquela ele deu uma voadora no cara, né? E aí o juiz expulsou. Acho que ele ficou com medo de dar outra voadora e ia ser expulso também, e aí ele foi mais devagar, mas o Gabriel Barbosa é um cara muito rápido, inteligente, sabe jogar, e aí jogou a bola na frente, aí ficou bem mais tranquilo, mas mais uma vez eu achei que o Fluminense foi muito bem, taticamente, principalmente no segundo tempo. Agora, o Fluminense joga, Odélio, numa situação complicada, porque você tem que jogar 90 minutos em busca do zero erro é complicado, né? Porque quando você é inferior tecnicamente, quando você é inferior fisicamente, você tem que procurar o zero erro, você não pode errar, né? Como aconteceu, por exemplo, nesse jogo passado, um erro de marcação, onde você deixou o Gabriel Barbosa livre pelo lado esquerdo, você vai tomar o gol. Aconteceu também no primeiro gol, houve uma falha muito grande do Gilberto, que saiu da sua posição para marcar na cabeça de área. E aí o Pedro caiu nas costas dele, saco. Então você tem que jogar o tempo todo no zero erro. E é difícil você jogar nos 90 e tantos, 100 minutos no zero erro, né? Porque é diferente. Quando você tem um time de alta qualidade, você tem lastro para errar. Porque aí um jogador vai lá na frente e decide e, vamos dizer assim, contrabalança, né? Você erra aqui, mas recupera ali com uma jogada. Agora, quando você tem um time mais limitado tecnicamente, taticamente e fisicamente, você tem que jogar no zero erro. E não é fácil você jogar no zero erro, principalmente numa decisão aonde você tem, além de todas as questões envolvidas, além de você ter um adversário melhor preparado do outro lado, você tem toda a questão emocional, né? E a gente sabe que a questão emocional ela é muito desgastante, né? Quando você chega ali na parte final do segundo tempo, você está muito desgastado. Então é muito difícil um time jogar o tempo todo no zero erro, né? Procurando o zero erro, buscando o zero erro. Então, mas assim, por outro lado, um aspecto que eu achei bastante positivo é que o Fluminense conseguiu surpreender, né? Assim, antes da Taça Rio, inclusive, o campeonato já estava decidido, né? Ninguém dava o Fluminense como capacidade de conquistar a Taça Rio, ninguém dava capacidade do Fluminense fazer um jogo equilibrado como foi mais no domingo, né? E isso eu acho que é uma coisa que é um aspecto muito positivo, né? Mas assim, obviamente ninguém pode negar, o Flamengo é favorito amanhã, mais uma vez, né? Mas clássico é clássico e vice-versa, como diz o poeta, né, Délio? Como disse o Jardel, é isso aí. Com toda a razão, inclusive. Jardel faz falta no futebol, suas entrevistas. O Roberto perguntando aí se o Rafinha joga, a gente
já passou aqui rapidinho, ele vai fazer teste amanhã. Ele está fazendo tratamento, não foi para o treino hoje, e amanhã, antes da partida, ele vai fazer testes para ver se tem condição. O Bruno Henrique sim volta, e o Mauro também já deu a informação que o zagueiro Nino também volta no Fluminense. Reforço aí, Mauro. E o Sobre o Fluminense. Ganso está relacionado. Então, eu ia te fazer uma pergunta justamente sobre isso, Mauro, porque assim, eu achei muito. Como você disse, o Fluminense ele foi muito obediente taticamente e muito dedicado taticamente, né? Nessas duas Pô, partidas. obrigado. Você achou a palavra que ficou pingando ali na minha frente, quicando na minha frente, mas eu não conseguia chutar. É o obediente. Eu achei, assim, e isso, além de concentração, além de foco, né? Depende muito do vigor físico, né? Porque sem vigor físico você não consegue. E aí vem a questão que eu queria levantar para você. Esse não é o time titular do Fluminense, né? O time titular do Fluminense, pelo menos o que aparentava ser, conta com Ganso e Fred. Eles não têm capacidade para manter esse foco e essa dedicação, Mauro. E aí? O que o Helman vai fazer? O Fred tá fora, né? O Fred tá Sim. fora. Não, eu falo na verdade, já estou imaginando para a sequência, né? Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. É complicado, né? É uma situação complicada. O Ganso, apesar de contrato de 5 anos, Ganso, nome todo, o Ganso tá na reserva, já estava na reserva, né? Ele, desde quando voltou a pandemia, em momento nenhum ele saiu como titular, né? Ele estava sempre na reserva entrando ao longo do jogo. Amanhã deve acontecer a mesma coisa. Eu não acredito que o Helmas vá fazer alguma substituição em relação, exceto o Nino, que é titular e vai voltar, mas eu não acredito que ele vai fazer nenhuma mexida. O time do Fluminense amanhã deve ser o Muriel, Gilberto, Nino, Matheus Ferraz e o Egídio, o Hudson, o Igor, o Dodi e o Igor, Nenê, o Marcos Paulo e o Evanilson. Sim. Esse é o time do Fluminense para amanhã. Eu acho assim que o Odaí ele vai ter problemas para bancar o Fred no banco por muito tempo, para bancar o Ganso no banco por muito tempo, o Nenê, que querendo ou não, o Nenê ele vai sentir a temporada, talvez com essas paralisações todas que a gente tem, ele até consiga manter um nível físico maior, né? Mas as últimas temporadas do Nenê mostraram que até agosto, setembro ele vai bem e dali em diante o rendimento físico cai muito, né? Então eu acho que o Odaí ele vai ter um dilema aí e um probleminha para manter esse vestiário com esses caras com um pouquinho mais de idade e com nome, né, Mauro? O Fred tem um muito nome detalhe, Délio. Como a volta do brasileiro vai ser um jogo atrás do outro, né? Você vai fazer de 2 a 3 jogos durante a semana, já vai ser natural você rodar o elenco. Né? E além do que, você tem a outra questão das 5 substituições. Então, isso beneficia, por um aspecto, o Fluminense, né? Entre outros times. O Fluminense vai ser beneficiado com relação a isso, porque você vai conseguir, além de ter possibilidade de rodar o elenco, né? E o Evanilson tem se mostrado um bom substituto, é um menino de qualidade, um menino de futuro, né? Você ter a questão das 5 substituições. Então, isso é um ponto positivo nessa retomada do campeonato, com essa nova característica. Aí vai caber aquilo que a gente já discutiu antes, né? Vai caber a visão, a capacidade do técnico de saber fazer as coisas na hora certa, né? Exatamente, também acho. Vamos ver aí o que o Odaí vai aprontar por essa temporada do Fluminense. Eu concordo, eu acho que ele achou um time interessante para
para manter como base um time muito dedicado, um time muito com muita. É claro que tem todo o envolvimento de ter um clássico, mesmo não tendo torcida, né? Mas é final de campeonato, é clássico, então tem todo o envolvimento extra. Mas o Fluminense mostrou um time muito dedicado. E do outro lado, o Flamengo, que é um time que tem muita capacidade técnica e qualidade, mas que o seu jogo depende muito de foco e de. Acho que eu vou usar as mesmas palavras que eu usei para o Fluminense. Exige muita obediência também, porque o Flamengo ele não se desgasta muito durante as partidas, porque ele pressiona a bola o tempo todo. Né? E nessas duas últimas partidas, isso não aconteceu. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta. O Gabriel Barbosa não vai jogar, foi expulso, volta o Bruno Henrique e o Pedro deve ocupar o comando de ataque. Sim, né? deve ser. Você acha que a saída do Gabriel Barbosa e a entrada do Pedro há alguma perda ou ganho? Eu acho que, assim, o Flamengo muda um pouco o jeito de trabalhar na última parte do campo ali, porque o Pedro, ele tem muita qualidade técnica, o Pedro, ele não é esse centroavante trombador que aparenta ser por causa do tamanho dele e tal, né? Desde o Fluminense ele já mostrou isso, que ele tem muita qualidade técnica, ele sabe sair da área para jogar, mas eu acho que ele ainda é mais fixo do que o Gabriel Barbosa. O Gabriel Barbosa, principalmente nessa temporada de 2020, ele está jogando muito caindo pelos lados do campo. Então, acho que isso aí vai mudar um pouco. O Flamengo vai usar um cara um pouco mais centralizado, que é o Pedro. Tem qualidade, mas eu acho que ele fica um pouco mais centralizado. Mauro, nosso tempo está acabando, hein? 2 minutinhos. Vou mandar uns abraços aqui rapidinho pro Marco Silveira, pro Charles Galvão, hein, Mauro, rapidão. Pro Ralfan Portela e pro Hugo Monteiro. Manda os abraços aí, depois a gente tem que dar a notícia da entrevista de amanhã, você passa de novo. Pode ser? Beleza. A Lilian Soares, o Márcio Riso, grande Márcio, grande Hugo, o Ralfan, Marcos Silveira, um abraço para todo mundo, e o Charles Galvão, pessoas que a gente ainda não tinha citado. Aí tem também a... Cadê? Calebiana. Beleza, é isso aí. E a Lilian Soares. Fala aí, o que vai rolar amanhã? Amanhã vai rolar, sim, nós vamos fazer amanhã uma entrevista com o Richard Debois, que é o presidente da Arena Brasília, que está administrando o complexo, né, o Mané Garrincha, o Nilson Nelson e o Cláudio Coutinho, né, o complexo aquático Cláudio Coutinho, e nós vamos em breve lançar um podcast e um vídeo sobre o Mané Garrincha. Na parte 1, na primeira parte desse trabalho, será a história do Mané Garrincha. Nós vamos contar a história do Mané Garrincha com entrevistas, né? E na segunda parte, a entrevista com o Richard Debois, que vai falar sobre essa parceria e essa concessão do Mané Garrincha, como vai ser agora o Mané Garrincha na mão da iniciativa privada. Bacana demais. Então é isso aí, pessoal. A gente grava a entrevista amanhã e aí nos próximos dias a gente já solta aí então a entrevista com o Richard Debois, que é o homem que vai mandar aqui no Mané Garrincha, no Distrito Federal. Vamos ver quais são as ideias. Vem coisa boa por aí, hein? A gente não fez a entrevista não, mas eu sei que vem coisa boa aí. Exatamente, é isso aí. Então é isso, Mauro. Nosso tempo está acabando. Pessoal, valeu, brigadão aí. A gente chegou a ter até 16 pessoas aqui com a gente hoje. E outra coisa, a gente está quase batendo 100 seguidores aqui na nossa conta. A gente está indo para a terceira semana de projeto e já chegando a 100 seguidores. Muito obrigado, pessoal, todo mundo que está acompanhando a gente já. Vou pedir um favorzinho, compartilhe, indica a gente. Vamos bater a casa dos 100 seguidores aí. Toda terça-feira tem live e durante a semana toda tem material aí nas redes sociais. Beleza, Mauro? 25 segundos para cair aqui. O Instagram acabou de me avisar. Manda seu abraço aí final. Valeu, Maurão. Obrigado, hein? Até amanhã. Valeu, um abraço para todo mundo. Depois a gente está de volta
para falar de mais futebol. Um abração para todo mundo, até a próxima. Valeu, gente. O vídeo dessa live vai pro YouTube, hein? Abração, valeu, até mais.